Assista agora aqui na TV Gospel Brasil. Mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Estejam sobre nós, amém? Que alegria receber vocês aqui para mais um culto, somente pela graça. Aproveito para cumprimentar também quem nos acompanha pela IPPTV. Véspera de feriado, mas estamos aqui para cultuar o Senhor. E que Deus seja glorificado em cada ato desse culto. Que Deus fale ao nosso coração. Às vezes a gente chega aqui com o tanque vazio. Eu espero que o seu tanque saia daqui abastecido com a palavra de Deus, amém? Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 129. Convido os irmãos a fazermos a leitura deste salmo juntos, a uma só voz. Um salmo que fala das injustiças que nós vemos, injustiças cometidas pelos ímpios, por aqueles que não temem ao Senhor. Mas ao mesmo tempo este salmo ele fala do caráter de Deus. O nosso Deus é justo. E Ele há de julgar este mundo com justiça. E Ele é um Deus que a tudo vê. Vamos juntos? Salmo 129. Diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco.
Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos aqui com o coração grato por tudo aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Obrigado a Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais e por isso estamos aqui, ó Deus. Reconhecemos que a iniciativa foi do Senhor. É o Senhor quem reúne o seu povo para adoração, para contemplação, para o reconhecimento, ó Deus, dos teus atributos. E que o Senhor receba a honra, glória e louvor nesta noite, Pai. Nós não estamos aqui para agradar homens, mas que o Senhor seja o centro aqui deste lugar. Que Cristo Jesus seja exaltado mais uma vez. Nos cânticos, ó Pai, nós queremos exaltar o Teu nome. Nos cânticos também nós vamos exaltar a Cristo Jesus, aquele que pagou o preço da nossa redenção, aquele que nos salvou por graça e misericórdia, que derramou o seu precioso sangue, para que nós estivéssemos aqui reconciliados com o Senhor e também com os nossos irmãos. Pai, fale ao nosso coração poderosamente, que haja confronto, que haja consolo da parte do Senhor, que nós saiamos daqui, ó Pai, exultantes, olhando para aquilo que o Senhor falou, que a Tua palavra preenche o nosso coração, que nós não sejamos guiados, ó Deus, pelas circunstâncias, pelos sentimentos, mas que a Tua palavra seja o nosso guia, e que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, Pai. Enche-nos com o poder do Santo Espírito de Deus, Pai. Essa é a minha oração e eu a faço no nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a ficarem em pé e juntos nós vamos louvar ao Senhor com alegria, com gratidão. Dizer ao Senhor, porque estamos aqui. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Diga mais uma vez ao Senhor, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, cantemos. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez.
para mim. Vamos falar do alto preço. Jesus pagou um alto preço por meus pecados. Jesus pagou, Jesus pagou um alto preço por meus pecados. Jesus pagou, cante. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. Jesus pagou um alto preço por meus pecados lá na cruz. A igreja canta, vim para adorar-te, vim para buscar, Senhor, vim para dizer. O Senhor é o nosso Deus, a quem amamos, totalmente amado, totalmente amado. Ele é digno. Ó Pai, Tu és maravilhoso para nós, Tu és aquele a quem desejamos, a quem amamos. O Senhor é o primeiro na nossa vida, Pai. Louvado seja o Teu nome. Vamos cantar sobre a maravilhosa graça do Senhor. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem teme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Graça, amor que não tem fim, tomou meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Somos gratos a Cristo Jesus. Quem traz a ordem em meio ao caos, quem faz do órfão um filho e filha, é o Rei da glória, é o Rei da glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus fez tudo por nós, por isso exaltamos e dizemos: digno, cante.
Digno é o Cordeiro de Deus, é digno. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro. Ele é santo. Santo, santo, santo. Maravilhosa graça. Amor que não tem fim. Tomou meu lugar. A minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Somos gratos a Ti, Jesus. Obrigado, Pai, por tirados das trevas, transportados para a Sua maravilhosa luz. Aleluia. Ah, se não fosse a graça do Senhor sobre a nossa vida, ah, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós, estaríamos eternamente perdidos. É por isso que quando a gente canta sobre a graça de Deus, a gente se alegra, porque Deus fez aquilo que eu não era capaz de fazer, você não era capaz de fazer. Isso é o amor dele, é a graça dele sobre nós. Nesse próximo cântico nós vamos exaltar a Cristo Jesus. Nós vamos relembrar da obra da cruz. Ele que morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E diz a palavra de Deus que esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo poder que está à nossa disposição. Que Cristo seja exaltado. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
desceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é poderoso, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Com a compreensão de que o nome de Jesus é poderoso, nós vamos interceder agora, nós vamos suplicar ao Senhor. Se você puder, ore com a pessoa que está do seu lado, ore por ela. Vamos orar para que o Evangelho do Senhor Jesus alcance de fato os nossos lares, para que as pessoas conheçam do amor de Deus, do poder de Deus. Se há alguém enfermo também, vamos orar pelos enfermos, por aqueles que estão passando por necessidade. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Fique à vontade, logo mais eu entrarei aqui com uma oração audível.
novo nessa noite, Pai. O Senhor, mesmo sendo tão grande, tão majestoso, o Rei de toda a terra, o Senhor, por graça, se inclina para nos ouvir. Pedimos a Deus que o Senhor sustente os nossos irmãos enfermos, que estão passando por vales, por lutas, provações, ó Deus. Que a Tua palavra permeie o coração de nossos queridos irmãos. Tua palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua presença, Pai, é constante na nossa vida, e nós Te louvamos por isso, ó Pai. Fortalece, ó Deus, o cansado, o aflito, aquele que está desanimado, ó Deus. O Senhor enche de alegria. Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Nós oramos por aqueles familiares nossos que não Te conhecem, que sejam alcançados, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que experimentem, ó Deus, do Teu grande amor. O Senhor traga de volta aquele filho que se desviou, aquele pai, aquela mãe, que estão longe, ó Deus, dos Teus caminhos. Sabemos que para o Senhor não há impossíveis, ó Deus. O Senhor ouça a oração do Teu povo. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. E eu quero já chamar aqui à frente nosso querido pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, que fará a exposição da palavra de Deus. Muito obrigado. Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus, o texto de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versos de 1 a 6. Está escrito: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, e tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Bom, o contexto desta passagem é que Jesus se manifesta a João, o último representante do colégio apostólico, naquela colônia penal, naquela ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Nós estamos falando aí por volta do ano 96, depois de Cristo, já no final do governo de Domiciano. E Jesus então se revela a João, ali na ilha de Patmos, e ordena-o a escrever em livro e mandar às 7 igrejas da Ásia. Esta era uma das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Sardes. Esta igreja, esta cidade, melhor dizendo, de Sardes, era uma cidade muito importante naquele tempo. Chegou a ser a capital da Lídia, 7º século antes de Cristo. Era uma cidade belíssima, construída nas colinas, uma cidade amuralhada, uma cidade inexpugnável a qualquer ataque, tanto pelas suas fortalezas,
quanto pela sua vigilância. Até que essa cidade descuida da vigilância, porque ela nunca foi destruída diretamente. E por volta do ano 529, Ciro o Persa, aproveitando o momento de descuido dos soldados que dormiam, ele entra pelas brechas da muralha, toma a cidade, destrói a cidade. Mais tarde, Antíoco Epifânio, por volta do ano 218, realiza a mesma operação. Quando os soldados que tomavam conta da cidade dormiam, ele também ataca a cidade, invade a cidade, destrói a cidade. No período de Ciro, depois da destruição, essa cidade é reconstruída por Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande dedica a cidade de Sardes à deusa Cibele, aquela que eles acreditavam que tinha poder para ressuscitar e dar vida aos mortos. Essa cidade, mais uma vez, é destruída no ano 17 depois de Cristo, por um terrível terremoto. E agora Jesus está mandando uma carta à igreja dessa cidade, que entendia como ninguém mais o que era a necessidade de vigilância. E o tom da carta que Jesus manda é sobre vigilância. E ele alerta a igreja: olha, vocês precisam ficar atentos, vigilantes, porque eu virei como um ladrão contra vocês. De tal maneira que o teor desta carta é para crentes que estavam autoconfiantes, estavam bem com eles mesmos, quase que tecendo grandes elogios a si mesmos. A igreja tinha uma fama notória na cidade, uma igreja viva, uma igreja entusiasmada, de uma igreja vibrante, de uma igreja que tinha reconhecimento diante das pessoas. Mas Jesus, que não se impressiona com os nossos cacuetes e nem se impressiona com o nosso performance, é capaz de olhar essa mesma cena coberta de autoelogios. Estamos vivos, somos a igreja viva, e Jesus faz um outro diagnóstico e diz: não, você está morta. O que essa igreja precisava era de um reavivamento, é de uma espécie de ressurreição espiritual. E às vezes, irmãos, nós corremos o risco de desenvolver uma espiritualidade tão frágil e ao mesmo tempo tão autopromovida, que nós precisamos da mesma coisa, de um sopro de vida, de um alento de vida, de um reavivamento. Isso me remete a um pastor que, ao perceber que a comunidade que ele pastoreava estava apática espiritualmente, sem vício, sem vigor, sem entusiasmo, depois de baldados todos os esforços para ver aquela igreja se recuperar e não conseguia, ele tomou uma medida radical, radicalíssima. Ele anuncia no culto da igreja, um domingo à noite, para que todos os membros da igreja viessem no próximo domingo, que ninguém faltasse, porque ele faria o sepultamento da igreja. No mínimo as pessoas ficaram curiosas, outras revoltadas, outras intrigadas. Mas certo é que no domingo seguinte, toda a igreja estava presente. Até aqueles que eram muito faltantes vieram para esse culto. E quando os membros chegam, encontram um quadro mais preocupante ainda, porque tinha um caixão em frente ao púlpito. E o culto naquela noite foi muito solene. E quando terminou a mensagem, o pastor deu uma ordem para que todos os membros da igreja, em fila, pudessem passar em frente ao caixão e se despedirem do morto.
O ato foi mais solene ainda, porque as pessoas paravam, olhavam, algumas cabisbaixas saíam, outras choravam, outras se comoviam. E aquela igreja foi sacudida por esse gesto, porque dentro do caixão não tinha um corpo morto. Dentro do caixão tinha um espelho, e as pessoas olhavam e viam a si mesmas. E a mensagem era essa: reavivamento ou sepultamento. Não há uma outra alternativa. E é pensando nisso que o meu tema é exatamente este: reavivamento ou sepultamento. Então, com a Bíblia aberta comigo nesta passagem, vamos observar alguns pontos. Primeiro, a necessidade de um reavivamento. Quando é que uma igreja precisa de um reavivamento? E quando eu estou falando igreja, eu quero particularizar quando você e eu precisamos de um reavivamento. Em primeiro lugar, note comigo no verso 1, o que está escrito: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, quando eu preciso de um avivamento? É quando eu apenas tenho o nome de alguém que está vivo, mas não tem vida. E aqui o que Jesus quis pontuar é o perigo de uma religião formal, nominal, onde eu penso que sou, mas não sou. Eu me integro numa comunidade cristã, evangélica, mas ainda não passei por uma experiência de conversão. Eu aprendo o vocabulário religioso, eu adoto os costumes da religião, eu me enquadro direitinho às formas e regras. Para as pessoas que me veem, de fato eu sou, me olho no espelho e me considero, mas ainda não tem vida. Então, sempre que acontece isso, é necessário um reavivamento espiritual. Segundo lugar, o avivamento é necessário quando há crentes que estão no CTI espiritual. Olha o versículo 2 comigo: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ou seja, tinha um grupo que estava vivo, mas não tão vivo. Estava vivo, mas meio morto. Estava vivo, mas não pulsava vida nessas pessoas. Há pessoas que estão assim. Elas pertencem a uma igreja, elas frequentam a igreja, elas fazem parte de uma comunidade, elas acham que estão plenas de vida e não têm vida, e outras que estão com um pouco de vida, mas prestes a morrer, uma espécie de terapia intensiva, precisando de um socorro, de um alento de vida plena, de vida absoluta. Assim estava a igreja de Sardes. Mas em terceiro lugar, a igreja precisa de avivamento quando há crentes que, embora estejam em atividade na comunidade, levam uma vida sem integridade. Volte a ler o verso 2 comigo: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Olha a explicação: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Agora preste atenção: eu não tenho achado íntegras as tuas obras. Então tem obras, então tem atividade, então tem trabalho, então tem esforço, então tem agenda. O que falta nesta igreja não é atividade. Agora, notem, eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, porque na presença dos homens, tudo bem. Porque os homens não são capazes de avaliar motivação. Nós avaliamos desempenho, nós avaliamos atividade, nós avaliamos estatística, nós avaliamos números.
Mas só o Senhor Jesus é capaz de examinar isso, essa agenda, essa atividade, e saber se essas obras que estão sendo feitas estão sendo íntegras na presença de Deus, se a motivação está certa. Porque isso é importante. Deus não quer apenas trabalho, Ele quer a motivação certa. Para Deus, motivação vale mais do que atividade. Sempre que as nossas motivações não estão adequadas aos olhos de Deus, precisamos de passar por um despertamento espiritual. Você pode encontrar na Bíblia pelo menos alguns exemplos. Eu vou lhes dar 2 apenas para não descansar com exemplos. Pense em Caim. Qual a diferença de Abel para Caim? Ambos trouxeram oferendas para Deus. Ambos se propuseram a cultuar a Deus. Porém, Deus se agrada de Abel e da sua oferta. Deus não se agrada de Caim e da sua oferta. Tinha vida, tinha oferta. Mas em um, a vida está coerente com a oferta está coerente com a vida. No outro, a vida não está coerente com a oferta não está coerente com a vida. Um Deus aceita, outro Deus rejeita. Poderíamos citar o caso de Ananias e Safira. Eles viram Barnabé vendendo uma propriedade e entregando aos pés dos apóstolos para assistir os crentes, pobres e necessitados. Gostaram da ideia de que Barnabé foi reconhecido como alguém generoso na comunidade. Queremos também esse prêmio, queremos também esse destaque, queremos também esse holofote. Então, quando vendem uma propriedade, retém parte, o valor que entregaram, talvez era um valor importante, poderia de fato ajudar muita gente. Mas Deus não importa com atividade, Deus importa com motivação. Não apenas a oferta deles não foi recebida, como a vida deles foi ceifada. Então é preciso despertamento espiritual. Mas em quarto lugar, quando é que a igreja precisa de um reavivamento? Quando a crente se contaminando abertamente com o mundanismo. Olha o versículo 4 comigo. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então preste atenção. A maioria daquela igreja de Sardes havia contaminado suas vestiduras. Chama atenção para um ponto. Nas 7 igrejas tem denúncias, por exemplo, de problemas teológicos, doutrinários, e falsas doutrinas entrando na igreja. Por exemplo, a doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaitas, a doutrina de Jezabel. Não há nenhuma denúncia de Jesus a esta igreja de qualquer heresia, qualquer desvio doutrinário, de qualquer teologia má, ruim, distorcida, falsa, sendo acolhida na igreja. Em outras palavras, é provável que esta igreja fosse uma igreja ortodoxa, biblicamente sustentável. Qual o problema dessa igreja? O problema dessa igreja nós chamaríamos hoje aqui na nossa cultura de mundanismo, de secularização. É quando o mundo foi entrando para dentro da igreja e os valores do mundo foram sendo assimilados pela igreja, e de repente a igreja passa a contaminar suas vestiduras. Não tem heresia, mas também não tem santidade. Não tem falsa doutrina, mas também não tem vida certa. De tal maneira que o mundo foi sendo absorvido na igreja. E a igreja passa a viver, a pensar, a agir, a reagir dentro dos valores do mundo e não segundo os preceitos de Deus. Sempre que isso acontece, a igreja precisa de voltar às Escrituras e experimentar um reavivamento espiritual. O problema desta igreja era a frouxidão moral. Não tem perseguição, não tem heresia, mas tem mundanismo. Eu vou lhes dizer algo muito solene. Algumas igrejas foram perseguidas
como houve perseguição religiosa em Éfeso, houve perseguição política em Pérgamo, a ponto do líder da igreja ser martirizado. Aqui o problema não é a perseguição do mundo, aqui o problema é a amizade do mundo. E eu vou lhes garantir que a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Onde as pessoas são amigas do mundo, não tem morte pelo martírio. Por isso não tem nada mais perigoso para a igreja, irmãos, do que assimilar o mundo. A Bíblia diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A Bíblia diz ainda mais: quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia ainda diz mais: não vos conformeis com este século. Portanto, a igreja precisa de avivamento sempre que ela, sem perceber, ou mesmo percebendo, vai afrouxando as estacas, vai mudando os marcos e vai assimilando o estilo de vida do mundo. Bom, dito isto, vamos ao segundo ponto da nossa mensagem. Agora são os imperativos do avivamento. Eu chamo a sua atenção para 3 coisas. Primeiro, não há possibilidade de nós experimentarmos uma vida plena, a não ser que nós voltemos urgentemente para a palavra de Deus. Veja o verso 3, por favor. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E eu pergunto a vocês: o que é que a igreja recebeu? O que é que a igreja ouviu? Ela recebeu a palavra de Deus, ela ouviu a palavra de Deus. E o que havia acontecido com essa igreja que havia recebido a palavra de Deus e ouvido a palavra de Deus? Ela havia se esquecido. O que essa igreja precisa agora? Lembrar. Lembrar o quê? O que ela recebeu e o que ela ouviu. O que a igreja precisa? Voltar e voltar e voltar e voltar para a palavra de Deus. A grande ênfase da reforma foi exatamente isso, uma volta às Escrituras. Nunca vai existir, irmãos, um movimento de reforma, de revivamento, de renovo espiritual, a não ser que nós nos voltemos e nos voltemos para a palavra de Deus. A ordem é: guarda-o. Guarda o quê? A palavra de Deus. Porque quando você guarda a palavra de Deus, o que vai produzir isso na sua vida? Arrependimento. Arrependimento. Segundo lugar, a igreja precisa não só voltar-se para a palavra de Deus, a igreja precisa voltar-se à vigilância espiritual. Verso 2, olha comigo. Jesus diz assim: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Quando Jesus diz para essa igreja, sê vigilante, ela entendia essa linguagem. Aliás, notinha de rodapé. Isso é um alerta para nós, pastores e pregadores. Precisamos conhecer o texto e conhecer o contexto. Conhecer a palavra, conhecer a cultura, conhecer a cidade e conhecer a sua história, conhecer a sua geografia, conhecer o seu passado. O que Jesus está fazendo nessa igreja é exatamente aplicando a história dela. Porque essa cidade, por falta de vigilância, foi atacada e destruída em 519 por Ciro, o persa. Essa cidade, por não vigiar, ela foi destruída por Antíoco Epifânio em 218. Essa cidade foi arrasada exatamente porque não vigiou. E Jesus está pegando esse gancho da história da cidade e aplicando essa mesma verdade à igreja. Ser vigilante. Ligue as antenas. Não faça vistas grossas.
Não mergulhe, não hiberne num sono espiritual. Não permita que o seu coração fique anestesiado pelo sono, pela letargia espiritual. Desperta, acorda. A ordem de Deus é essa: desperta, tu que dormes, levanta-te e Deus te iluminará. Então, irmãos, o que o texto está querendo dizer: cuidado com a acomodação, cuidado com a sonolência, cuidado com a letargia, cuidado com a conformação. Vigie, vigie. Imperativos do avivamento: volta às Escrituras, volta à vigilância espiritual, e em terceiro lugar, volta à santidade. Versículo 4, veja comigo: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Veja você que a expressão vestes não contaminaram as suas vestiduras é uma expressão que retrata, estavam vivendo uma vida santa, de santidade. E o que é vida de santidade? Porque esse é um termo que eu acho curioso até hoje. Não sei se você já experimentou isso. Você chega para o irmão, com todo o coração sincero, diz: e aí, meu irmão, tudo bem? Ô santo de Deus, está tudo bem? E aí, santo, está tudo bem? E a pessoa retruca na hora: eu não sou santo não. Eu não sou santo não. Bom, então nós temos que entender o que significa santo. Tem duas coisas importantes a entender. Nós temos a santidade posicional e a santidade processual. A palavra santo significa separado. Então você que creu em Jesus, você foi separado, você é propriedade exclusiva de Deus. Posicionalmente você é santo, é diferente. Você pertence a Deus, você foi separado para Deus, então você é santo. Então se alguém chamar você de santo, não fique tentando criar justificativa: não, não sou santo não. Se você está em Cristo, você é santo sim, é posicional. Agora, existe a santidade processual, que começa na regeneração e só terminará na glorificação. Você está crescendo, sendo transformado de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. Essa é santidade processual. Quando ele diz que não contaminar as suas vestiduras, significa que eles estão nesse processo crescente de santificação. Ou seja, hoje eu preciso ser melhor que fui ontem, amanhã eu preciso ser melhor que fui hoje, que estou sendo hoje. A vida cristã não é um zigue-zague. A vida cristã não é uma corrida de marcha ré. A vida cristã é um avanço, porque você tem um modelo perfeito que é Cristo, e você olha para Ele e você vai sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Essa é a coisa que nós precisamos: santificação da nossa vida. Vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto é o agente do avivamento. A pergunta é: por que Jesus pode trazer reavivamento para a sua igreja? Em primeiro lugar, porque Jesus conhece o estado da igreja. Versículo 1: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Se eu fosse avaliar, eu avaliaria de maneira diferente de Jesus. Porque quando você lê as 7 cartas, você vai encontrar algo curioso. Primeiro, a igreja que diz que era pobre, Jesus diz para ela assim: você é rica, a igreja de Esmirna. Jesus diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então a igreja que diz que é pobre, Jesus dá um outro diagnóstico: não, você é rica. A igreja que diz que é rica, a igreja de Laodiceia: sou rica e abastada, não preciso de coisa nenhuma. Jesus olha e diz: não, você é pobre. A igreja que diz que é viva, Jesus olha e diz: não, você está morta. A igreja que é fraca, a igreja de Filadélfia, que tem pouca força, Jesus olha e diz: mas eu coloquei diante de você uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Então entendamos uma coisa:
O que é importante não é o que eu penso a meu respeito. O que é importante não é o que as pessoas dizem a meu respeito. O que é importante é o que Jesus diz a meu respeito. Jesus não tem uma opinião, Jesus tem o diagnóstico. Ele pode restaurar-nos porque Ele nos conhece, e nos conhece de fato. Às vezes nós não nos conhecemos. Às vezes as pessoas não nos conhecem, mas Jesus nos conhece. Ele sabe exatamente como cada um de nós está aqui nesta noite, e é por isso que Ele pode nos restaurar. Segundo lugar, por que Jesus pode nos restaurar, nos reavivar? Porque Ele é o dono da igreja. Veja você comigo, está escrito, de aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que significa isso? Quando ele diz que tem as 7 estrelas, as estrelas eram os anjos das 7 igrejas, que é um símbolo das próprias 7 igrejas. Então, ele tem, ele controla, ele toma posse, ele é o Senhor, ele é o proprietário, não só da liderança da igreja, mas da própria igreja. A igreja é dele. Ele comprou essa igreja, pagou um alto preço. É o preço de sangue. Por isso, se a igreja é dele, ele pode restaurá-la. Ele a conhece e ela pertence a ele. Mas ainda, em terceiro lugar, por que Jesus pode revivar a sua igreja? Ele pode revivar a sua igreja porque ele tem a plenitude do Espírito Santo. Olha o versículo 1 que diz o seguinte: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. É uma linguagem figurada, é uma linguagem simbólica. O 7 é o número da perfeição. Quando diz que ele tem os 7 Espíritos de Deus, significa que ele tem a plenitude do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o agente de Deus na transformação, no reavivamento da igreja. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho os recursos suficientes e necessários para a restauração dessa igreja que está morrendo, e alguns estão com as vestes contaminadas. Sou eu que posso restaurar, sou eu que posso revivar, sou eu que posso santificar, sou eu que posso levantar essa igreja. Ele tem esse poder, ele tem essa competência. Aliás, você se lembra lá de Ezequiel capítulo 37? Quando o profeta Ezequiel é chamado para olhar um vale de ossos secos, sequíssimos, e Ezequiel precisa olhar na borda e precisa olhar lá no meio do vale. Ele tem que ter a visão de fora, ele tem que ter a visão de dentro. E a avaliação que ele faz é que os ossos não estão secos, não estão sequíssimos. E a pergunta lhe foi feita foi esta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E a resposta de Ezequiel é fascinante: Senhor Deus, tu o sabes. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E então o Espírito foi soprado sobre os ossos, e eles se levantaram. Irmãos amados, voltando à ilustração daquele pastor, que fez de tudo, usou todos os recursos que ele tinha, não logrou êxito. E ele olha e vê a igreja dentro de um caixão, rosto por rosto, rosto por rosto, rosto por rosto. E você diz: humanamente é impossível, mas se o Espírito Santo soprar, o vale de ossos secos se transforma num exército. Se o Espírito Santo soprar, aquele que está prestes a morrer encontra vida. Se o Espírito Santo soprar, aquele crente apático se torna cheio do Espírito Santo. Se o Espírito Santo soprar, a igreja se levanta como um poderoso exército nas mãos de Deus. Pois bem, eu termino com o último ponto. Quais são as bênçãos do avivamento? Em primeiro lugar, significa que a santidade agora é garantia absoluta da glória no futuro. Não tem santidade, não tem glória sem santidade.
E onde tem santidade, tem glória. Porque a santidade é a glória iniciada, e a glória é a santificação consumada. Veja comigo o versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Vejam vocês que quem purificou suas vestes, num processo de santificação, agora, como promessa escatológica, futura, da glorificação, o que é que eles terão? Vestirão vestiduras brancas. Vestir vestiduras brancas aqui traz a ideia da santificação consumada, plena, da glorificação, de serem totalmente tragados e cobertos com a justiça de Cristo. Que coisa maravilhosa é que quando você tem deleite na santidade, Deus está dizendo: pois eu vou lhe dar isso de forma maiúscula, superlativa, plena e eterna. É por isso, irmãos, que não dá para entender um crente que ama o mundo. E se ele ama o mundo, ele não vai ter ambiente no céu. O cara que é mundano não vai ter prazer no céu, porque o que dá prazer para ele não é aquilo que está lá no céu. Quem tem prazer no pecado vai se sentir desambientado no céu. O céu é lugar de santidade, de vestes alvas, de vestes brancas. Então quem se santifica aqui tem a promessa e a garantia de que terá glorificação lá, vestes brancas. Mas finalmente, quem não se envergonha de Cristo agora, terá seu nome proclamado no céu, por Cristo, diante do Pai e diante dos seus anjos. Olha o verso 5 ainda. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que Jesus ensinou: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então você que professa o nome de Jesus, você que publicamente proclama a sua fé, tem uma promessa aqui de Jesus. Quando você chegar lá, Jesus vai pegar você pela mão e diz: Pai, eu quero te apresentar este que foi lavado no meu sangue, este que teve prazer de vestir vestiduras brancas. Este é teu filho. Vai chegar diante dos anjos, e olha, esse aqui foi lavado no sangue do Cordeiro, vestiu vestiduras brancas e agora será coberto com vestiduras brancas por toda a eternidade. E você vai ser honradamente apresentado por Jesus ao Deus Pai e aos seus santos anjos. Você vai ser recebido com honra. E diante desta verdade tão gloriosa e de promessas tão solenes, é que Jesus repete e repete e repete no estribilho das 7 cartas. O verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Antes de censurar a igreja de Sardes, talvez pudéssemos olhar para dentro de nós mesmos. Porque se você pensa que Sardes era aquela igreja apática, que estava morrendo lá, não tinha ninguém na igreja, os cultos vazios, sermões apáticos, para auditórios sonolentos, nada mais longe da verdade. Quem passasse perto ia ficar encantado, vibrante, entusiasmada. A própria igreja tinha um nome: tu tens nome de que vives. Talvez hoje nós usássemos outra expressão: uma igreja avivada. Avivada. E só Jesus conhece os que lhe pertencem. E Ele está se dirigindo a você e a mim nesta noite, para nos exortar,
para nos corrigir, para nos admoestar, a buscarmos a Ele, a voltarmos para a Sua palavra, a sermos mais vigilantes, a termos total interesse pela santificação da nossa vida, pois temos dele a promessa de que andaremos com vestiduras brancas e seremos honradamente recebidos no céu e apresentados ao Deus e Pai e aos seus santos anjos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte, que Deus reavive o nosso coração esta noite. Assim seja. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé e nós vamos cantar esse último cântico em resposta ao que nós ouvimos agora. E vamos aproveitar também para dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você que está nos visitando, essa igreja, mais de 60% do que nós arrecadamos aqui vai para a obra missionária, plantação de igrejas, revitalização de igrejas, perfuração de poços, obra social, e contamos com a generosidade dos irmãos. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Meu Jesus, Salvador.
conosco nessa noite. Você vá para sua casa refletindo, digerindo tudo aquilo que nós ouvimos aqui, e que você esteja cada dia mais parecido com Jesus. Não desiste não, porque é o Senhor quem efetua o querer realizar na nossa vida, e que você não fique estagnado. Vamos orar, falar com o Senhor. Deus, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado porque o Senhor fala, o Senhor nos incomoda. O Senhor, como um bom pai que é, o Senhor disciplina os seus filhos. É doloroso, confronta o nosso coração, mas nós sabemos que o final é de alegria, é de paz. Cuida, Senhor, de cada um que está aqui. Que o nosso maior desejo, ó Deus, seja Cristo Jesus. Que o nosso maior propósito seja nos tornarmos parecidos com Jesus. Que saiamos daqui, ó Deus, com o intento de santificação, de caminhar, ó Deus, nesse processo. Ajuda cada um de nós, porque sabemos que esse processo ele só se dá pela força do Espírito Santo de Deus. E que nós nos importemos com aquilo que o Senhor Jesus diz acerca de nós. Livra, Senhor, de cerimonialismos, de ritualismos, de aparência, quando na verdade a nossa essência está longe do Senhor. Mas nos incomoda-nos, ó Pai, é uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, de arrependimento, Deus. Faça isso para o louvor da Tua glória. E que mais uma vez possamos experimentar, ó Deus, do Teu grande amor, da Tua graça, da alegria de caminhar com o Senhor, de estar na Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o insondável amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre toda a família de Deus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. E nós dizemos amém e amém. Meu irmão, minha irmã, valeu a pena ter vindo aqui? Bênção. Toda quarta estamos aqui. Eu tenho 2 recadinhos e você não precisa nem sentar. Primeiro, na hora de sair, tenha um pouquinho de paciência, porque as nossas crianças vão para o acampamento agora. Então talvez você vai sair aqui, vai estar um pouquinho tumultuado, mas vai conversando com o irmão do lado, uma hora você chega na saída, tá bom? E que alegria nós temos também, ter um exército de mães no Brasil todo, orando pelos seus filhos, e amanhã nós temos a conferência Mães da Aliança. Se você não se inscreveu, ou não pode vir, essa conferência será transmitida. Então você pode acompanhar, tem gente boa, gente competente que vai falar conosco aqui, um louvor, oração. Se você puder, participe conosco, ok? Vão na paz do Senhor, que Deus abençoe. Bom feriado. Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse